Galera, beleza? Mais uma questão 33 de 2023.1. Se inscreve no canal para você ficar ligado aí nas resoluções de diversas questões de matemática e física. Um feirante comprou para revender um pacote com 24 mangas, e outro com 30 e outro com 60. E agora ele pretende resolver essas frutas em sacolas com o mesmo número de frutas, de tal maneira que não sobre nenhuma. Quantas sacolas serão utilizadas pelo feirante para executar essa ação? Bem, aqui você pode estar utilizando o MDC, mas se você não lembrasse do MDC, eu vou te mostrar uma forma que tu poderia estar fazendo. Ele tem um total de frutas. Se você somar o total de frutas, vai dar igual a 114. Então ele quer distribuir esse 114 em sacola, certo? Quantas sacolas ele pode distribuir esse 114 de maneira que não sobre nenhuma fruta? Beleza? Enfim, se você começar a dividir, quando você dividir aqui por 3, aí, por exemplo, vai dar 38. Então, são 38 frutas em cada das 3 sacolas. Só que não tem essa alternativa aí. Eu estou te apresentando uma solução, caso você não lembrasse. Mas faz muito sentido, né, gente? Por exemplo, se eu quero saber quantas vezes que uma certa quantidade de um valor cabe dentro do outro, eu utilizo a divisão. Lembra, por exemplo, se eu pego 8 e divido por 4, quantas vezes o 4 cabe dentro do 8? Duas vezes. Por quê? 4 mais 4 é igual a 8. Certo? Então, é isso que a divisão nos faz. Então, é mesmo um raciocínio aí, basicamente, né? Tipo, eu dividi por 3, quantas vezes o 38 cabe dentro de 114? Cabe 3 vezes. Só que o 38 aí está sendo fruta. E eu quero uma certa quantidade de sacolas. E não tem aí nas alternativas. Então, se você fosse dividindo, quando você chegasse no 6, professor, por que não menos? Porque na medida que você vai dividindo por 3, por 2, o valor ele vai aumentando, né? Da quantidade de frutas por sacolas. E o valor do divisor a gente não encontra na alternativa. Mas quando você chegasse por 6, você vai encontrar 19. E aí, o que é que eu quero dizer? Ah, professor, mas aí você está me dizendo que o 19 cabe 6 vezes, né? Ou seja, 19 somado 6 vezes cabe dentro de 114. E se você dividiu as frutas, eu tenho aí 6 grupos, né? Em que desses 6 grupos, cada um tem 19. Exatamente. Só que eu posso inverter, né? Se eu posso inverter, eu posso pensar como sendo 19, 114 dividido por 19. Se eu dividir o 114 por 19, vai dar 6 frutas para cada. Se eu pegasse 19 sacolas, ficaria 6 frutas para cada. Assim como se eu pegasse 6 sacolas, ficaria 19 para cada, né? Questão aí do quociente divisor, essa relação que ele tem. E aí eu conseguiria achar a alternativa D, tá bom? Se você não entendeu esse raciocínio, não tem problema. Eu vou passar o segundo raciocínio. Professor, qual é o segundo raciocínio? Vamos lá. O segundo raciocínio é esse. Vou explicar também de uma maneira bem massa, tipo, por exemplo, digamos que eu quero saber o divisor de 10, tá bom? Vamos lá. O divisor de 10 é... Quais são os divisores de 10? Vamos lá. O 1, que é o divisor universal. 2, 5, pula para o 10. Quais são os divisores de 20? Vamos lá. O 1, o 2, o 5, o 10. E do 10 a gente pula para o 20. Pronto. Tem também aqui o 4, né, que eu esqueci, desculpa. Porque 5 vezes 4 é 20. Tem o 1, o 2, o 4, o 5. Pronto. Esses são os divisores de 20. Agora, qual é o máximo divisor entre 10 e 20? Bem, o máximo divisor entre 10 e 20 é o 10. Vocês estão vendo aqui, é o máximo, né?
Ou seja, é uma quantidade em que você consegue dividir o 10 e o 20 sem que não sobre nada, tá bom? Quer dizer, professor, que se eu passasse aqui o 10, se fosse dividir, ele iria, não iria ser, não seria divisível, né? Se eu ultrapassasse aqui esse 10, certo? Não daria para eu dividir 10 por 11, de forma que eu conseguisse ter uma divisão exata, tá bom? E aí tem uma técnica para você calcular, é o seguinte, você vai fatorar o número. 10 é por 2, que dá 5, aqui vai dar 10. Então, você viu que o 2 deu para dividir todo mundo, então, ok. 5 é por 5, aqui dá 5 e aqui dá 2. Aqui deu para dividir todo mundo. Agora, se eu botar 2, não dá para dividir o 5, baixo, aqui vai dar 1. E 5 é por 5, que dá 1. Ou seja, só os que deu para dividir todo mundo foi esse. Faz a multiplicação deles, que dá igual a 10, que é o MDC. Vai ser igual a 10, certo? Então, basicamente, eu tenho um número que eu consigo dividir o máximo dele entre dois números, né? Tudo bem, até aí. Então, o que acontece? Isso foi só para explicar o que seria aí o raciocínio, o MDC. Eu tenho 24, 30 e 60. Eu quero distribuir essa sacola numa divisão em que não sobre nada, seja o máximo. Então, vai ser o máximo divisor, né? Eu não fiz com 10. O máximo que dava para dividir o 10 e o 20 não era 10. Passasse disso, não daria uma divisão exata. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. 24 é por 2? É. Aqui dá 12, aqui dá 15 e aqui dá 30. Ok, deu para dividir. 12, 15, 30. Tem algum número aqui em comum? Deixa eu ver. O 15 e o 30 dá para dividir por 5. E o 12 não dá, mas o 12 dá para dividir por 3. Então, vou botar o 3, que é para facilitar, né? Aqui dá 4. 5 vezes 3, 15. E aqui dá 10, que 10 vezes 5, 30. Opa, isso aqui é ok também, né? Agora, o 4 dá por 2. E aqui dá 5. Aqui baixa o 5. E aqui dá 2. Aqui dá por 5, que dá 1, que dá 1, baixo 2. Aqui dá por 2, aqui dá 1. Ou seja, só deu esses dois caras aqui. Multiplica eles dois, 6. Então, nós temos que o MDC de 24, 30, 60 é igual a 6. Ou seja, o máximo que dá para me dividir é 6. Então, se eu pegar o total de fruta e dividir por 6, é o máximo que dá para eu dividir sem que não sobre nada. E vai dar exatamente, deixa eu ver aqui, 1 vezes 6, que dá 6. 11 menos 6 vai dar 5, baixo 4. 54 dividido por 6 é 9, que dá 0. E aí dá 19, alternativa D. Beleza? Bons estudos, pessoal.